Diga comigo, do paraíso ao deserto. Do paraíso ao deserto. Quem quer ficar no paraíso? Quem quer ir para o deserto? É interessante que em Dubai, quem já foi em Dubai aqui? Quase todos levantaram a mão aqui, viu, irmãos? Quem está assistindo, depois de forma gravada aí, quase todos levantaram a mão aqui. Alguns pela segunda vez já foi para Dubai. É forte. É interessante que o projeto no deserto, aquele sheik faz aquela cidade incrível. Só que dentro, todo mundo quer conhecer aquele hotel, o único hotel 7 estrelas no mundo. Todo mundo quer conhecer que a maioria das coisas dentro do hotel é de ouro, ou é banhada, ou é de ouro mesmo, tudo. Aí os outros falam assim, mas não tem nenhum cachorro lá dentro. Eu falei, tem, porque tem muito quilate lá. Ai, meu Deus. Como é bom, né, ter liberdade do espírito. Só que é interessante que dentro de Dubai, pastor Ademar, eles procuram fazer passeios no deserto. Você pode ver, eu tenho algumas pessoas que já foram, que eu acompanho, né? Se Deus quiser, estarei lá um dia. E eles não conhecem só a parte maravilhosa, só essa parte que deixa nossos olhos. Eles também querem fazer passeios no deserto. Olha que coisa interessante. O sheik fez de tudo para não ficar só no deserto. Mas ainda assim tem pacotes para pagar para ir para o deserto. Eu não sei se você quer pagar um pacote para ir no deserto no mundo espiritual. Mas qualquer coisa está à disposição. Está na promoção. Para ir no deserto. Está na promoção. Aproveite. Se você quiser, à vista assim, já vai na hora. Gostamos de ter um ambiente favorável, onde tudo está bem. Gostamos de viver em ambientes assim. Quero que você pense por um instante. Pense aí por um instante. O Senhor criando todas as coisas. No primeiro dia, no segundo dia. Imagina como foi maravilhoso o Senhor criando. Haja luz. Olha como era tenebroso antes do Senhor dizer haja. Era tenebroso. A Bíblia diz que o mundo era sem forma, vazio. Havia trevas e havia um abismo. Sem forma, vazio. Olha quando, antes de Deus falar, olha só, as coisas não têm forma. Antes de Deus falar, as coisas são vazias. Olha que algo poderoso para nós entendermos aqui. Diga comigo, antes que Deus fale. Antes que Deus fale. Não existe forma. E é vazio. É muito interessante isso, irmão. A nossa vida não é diferente. Nós podemos viver uma vida
achar que está vivendo e nos encontrar completamente sem forma e vazio. Porque eu tenho um aquário em casa que de alguma forma eu não sabia, mas a sogra lá presenteou, abençoou, não sei. Sei que apareceu um aquário lá. E eu fico vendo, cada peixe tem o seu objetivo ali. Só que é necessário ter um cascudo no aquário. Porque senão os demais peixes morrem, e o aquário fica completamente sujo. Olha que interessante que tudo tem o seu propósito. Para todo aquário tem que ter um cascudo. Para todo momento da tua vida, tem que ter um momento que você não gosta, mas é necessário fazer, senão vai vir morte, e morte espiritual. O Senhor diz para não ter medo da morte física, Ele diz para ter medo da segunda morte, da morte espiritual. E é interessante entendermos que os extremos, né? Parece que é tão fácil escolher Deus. Mas a nossa cultura é ensinada que queremos as coisas a curto prazo. E ter o Senhor Jesus parece que não é a curto prazo, é a longo prazo. O que Ele te oferece? A vida eterna, a vida que está por vir, salvação. E parece que o inimigo tem o momento, o prazer do momento. De alguma forma, nós lemos que o Senhor entregou o domínio da terra para Adão e Eva. E depois lemos lá na frente que o diabo é o príncipe dessa era. Quem entregou essa terra para Satanás? Eu li que o Senhor entregou aos homens. Eu não li o Senhor entregando para Satanás. Quem entregou fomos nós. Quem entregou fomos nós, no ambiente da desobediência. Pensa por um instante, Deus criando, Satanás só olhando. É interessante isso, irmão. O nosso Deus é criativo. Diga comigo, nosso Deus é criativo. Diga comigo, eu sou criativo. Veja, Ele cria e Ele mesmo, é bom que eu fiz. Isso aqui é bom. Só que, olha como que o inimigo muda. O inimigo é um imitador, barato. Sabe aquelas coisas que você compra e é barato? É igualzinho ao original. Só que é barato. Não tem originalidade naquilo. Não tem qualidade. Mas parece. E por parecer, muitos escolhem isso. Só que rapidinho rasga, rapidinho quebra, porque ele sempre tem que se esforçar para imitar. Mas como ele pode imitar, se o Senhor diz, haja luz, ele não pode ser luz.
No meio daquilo que era trevas, o Senhor acendeu uma luz. Primeiro, existia uma palavra de luz para a tua vida, para depois existir uma palavra de forma, para depois existir uma palavra para te preencher. A terra era sem forma e vazia, mas no haja luz, começou a trazer à existência coisas que não eram, mas que agora é. E Satanás assistindo, será que ele está fazendo? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, imagina ele inquieto, o que é? Quarto dia, quinto dia, esses passos, essas coisas, esses peixes, o que ele está fazendo? Ele está criando, e quando ele está criando, ninguém pode pará-lo. Sexto dia, a própria divindade não fala, haja, ela desce. Ei! Ela desce e começa a tocar no pó. A divindade toca no pó. Satanás assistindo de camarote, mas esse camarote ruim, sabe esse camarote da marca mais fraca? Então, quase sem visão, mas assistindo. O que será que é isso? Fez um boneco no chão. O que será que ele está fazendo? Daqui a pouco a divindade sopra o fôlego de vida, a vida, e a Bíblia diz, então se fez alma vivente, levantou, Pai, Abba, e ele assistindo aquilo, ei, ele criou algo, e agora ele vem todos os dias passear com isso, todos os dias, como assim? E eu estou aqui assistindo, todos os dias, Adão, já estou aqui, pai, já estou aqui no lugar, no ambiente que o Senhor preparou, chegou a hora, chegou o momento, o ápice do dia, o crepúsculo do dia. Os dois passeiam juntos, os dois conversam, os dois sorriem. E o inimigo não gosta nada de alegria. E ele olhando, ele fala, não é possível. Criou, e agora fica abraçadinho, conversando, agora fica dando atenção para isso aí. Eles têm alegria, eles têm comunhão. E eu aqui, sem luz, sem alegria, em trevas, tendo que assistir todo dia, eles passeando. Olha lá, agora pôs para dormir, e dentro dele fez algo que o completa agora. Agora se não bastasse um, tem dois. Tem dois. O diabo ficou endemoniado. Vendo toda essa situação, se eu conseguir derrubar uma parte, a terça parte,
eu vou conseguir entrar aqui. Eu vou conseguir usurpar. Eu vou conseguir usurpar a alegria deste homem. Eu vou conseguir usurpar esse Adão e roubar a alegria dele, a comunhão, o lugar, o ambiente. Eu vou tomar dele. E como vou tomar? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Sobre tocar, Deus nunca falou. Mas vamos continuar. Para que não venha a morrer. 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O inimigo sempre vai aproveitar seu momento de adversidade para chegar em você. Quando Eva estava sozinha, olha aí para quem é casado, e para quem não é casado, quando você está sozinho, sem Deus, quando você não coloca Deus na tua solidão, nem na tua solitude, quando Eva estava sozinha, a serpente aproveitou do momento. Eles são um, mas naquele momento houve um distanciamento. Serpente astuta foi então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: ei, não fique sozinho. Por quê, pastor? Porque sozinho você é um alvo fácil do inimigo te abater. Primeiro, o inimigo te coloca como alvo. Coloca um alvo em você. Toda pessoa que caminha sozinha, entende que tem que ficar sozinha, o inimigo fala: este é meu alvo a ser abatido. Deus nos fez seres para viver em comunhão, vertical e horizontal. Quando nós perdemos isso, entramos em um ambiente de solidão e não queremos colocar ninguém lá, nem Deus queremos que esteja lá. É aí que a arma do nosso inimigo é usada. Será que Deus falou isso? Será? Será que Deus falou isso? O inimigo sempre vai aproveitar desse momento. Primeiro, diga comigo: Satanás induziu Eva a questionar a palavra de Deus. Primeiro, a serpente diz: foi isto mesmo que Deus disse? 2, diga comigo: Satanás induz
Eva a questionar a verdade de Deus. Então, primeiro induz Eva a questionar a palavra, segundo, questionar a verdade dessa palavra. Foi isto mesmo que certamente não morrerão. Nós vamos morrer. Certamente não morrerão. Ei, se você deu ouvido neste momento, a primeira palavra já entrou. E o inimigo está colocando todo o depósito, seu arsenal contra você, nesse momento de solitude, de solidão. Ela podia ter corrido e, eu preciso conversar com Adão. Eu preciso conversar, porque nós somos um, mas ele é o sacerdote, ele que ouviu direto. Mas ela continua naquele ambiente, não deixa Adão entrar naquele ambiente, fica ali, fica ouvindo, e um ponto de interrogação começa a ser instalado, e começa a ser aumentado no coração dela. Aí a serpente diz: certamente não morrerão. Agora quer questionar a verdade da palavra. Eu imagino Eva: poxa, eu não tinha pensado sobre isso. Sabe, nesses momentos, coisas que são tão lógicas para nós, nesses momentos nós nos questionamos, e nós permitimos que questionamento entre em nós. Terceiro, Satanás induz Eva a questionar os motivos de Deus. Deus sabe que no dia em que comer, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Esse Deus, talvez ele é mesquinho demais. Esse Deus, talvez ele é tão mesquinho. Poxa, colocou vocês, todo esse paraíso, todas essas árvores, tudo isso aqui é maravilhoso, mas colocou uma árvore para vocês não comerem. Que sentido tem isso? Certamente vocês não vão morrer, certamente é só comer que vocês serão como um Deus, serão como eles. Isso aqui é um drive mental. Quem queria ser era Satanás. Ele queria ser semelhante e instalar o seu trono acima. E ele estava instalando essa mentalidade na natureza que Deus criou. Começou a baixar, sabe quando você coloca lá e está baixando, download lá? Mas em que momento esse vírus entrou? No momento em que Eva não está com Adão. Em momento em que Eva está sozinha. Em momento que a comunhão não está ali. E é nesses momentos sempre que o inimigo aproveita. Questiona. Deus falou isso? Deus falou isso? Mas certamente vocês não morrerão. A verdade. Sabe, o que Eva tinha que ter feito nesse momento? Ei, eu estou confusa, mas quem recebeu a direção
foi aquele que me completa. Corre, e vai para a comunhão e abraça Adão. Eu estou cheio de dúvida, eu estou cheio de conflito emocional nos meus pensamentos. O que Deus realmente falou? Mas nesses momentos nós não corremos para a comunhão, nós não corremos para o Senhor. Nós ficamos deixando, como na mesa, se você controla a altura, igual você está ouvindo aqui um som de fundo, está ouvindo a minha voz, e eles estão controlando a altura, se eu falar mais alto, eles conseguem controlar, diminuir. E no momento de solidão, parece que a mesa de som sai. Esse controle, que parece que aparentemente está na tua mão, some. E você só deixa entrar. Você só deixa entrar. Essas acusações contra o caráter de Deus plantaram em Eva sementes poderosas de dúvida. E essa continua sendo a mesma estratégia do diabo para nós. Ele continua a usar as mesmas estratégias. Aprenda que na arte de mentir, Satanás é pai. O que ele faz é distorcer a convicção que você caminha em uma palavra de obediência para uma palavra de desobediência. Deus realmente disse? Essa é a pergunta que está no nosso coração. E se está no nosso coração, então porque alguém semeou no meio do trigo. Enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio. E agora, para você arrancar agora o joio, fala assim: Senhor, você não plantou boa semente? Plantei. Mas veio o inimigo de noite e plantou no meio do trigo, plantou joio. Para quê? Para sufocar o trigo. Então vamos arrancar, Senhor. O Senhor diz: não, no dia da colheita, no tempo da colheita, o Senhor separará o joio do trigo. Porque se nós fazermos agora, nós vamos arrancar o joio, mas também vamos arrancar o trigo. O que Deus está dizendo? Ei, o preço de arrancar o joio não vale, porque você vai arrancar trigo. E trigo quem plantou fui eu. Ninguém pode tirar. Se você tirar, você está em desobediência. Espera a colheita. Espera, na colheita vai haver separação. O que nós fazemos nesse tempo? Bate o apavoro, nós vamos lá, nós vamos tirar. Nós vamos conversar, nós vamos vamos colocar nossas emoções, dizer o que você fez, e começa a arrancar. E coisas que Deus plantou em você, você também arranca, sem perceber. Você está arrancando coisas que Deus plantou em você, achando que só está tirando o joio. Você também está tirando coisas que Deus plantou em você. Quando isso entra em nossa mente, Ele semeou o joio no seu coração, e você agora vai lutar sempre com a dúvida, e a dúvida é o pior ambiente de estar, pois na dúvida Deus não opera, e é isso que cresce cada dia mais no nosso coração. A dúvida gera
incredulidade. A dúvida tem um filho chamado incredulidade. Foi onde ela olhou para o fruto e viu a beleza que era agradável, era desejável. Por que a Bíblia diz isso? Porque ela nunca olhou para aquela árvore, ela nunca ousou olhar. Deus não falou que não podia olhar, Deus não falou que não podia tocar, Deus falou que não podia comer. Agora, entenda algo nessa noite. Por que vamos perder tempo olhando, dando audiência aos nossos olhos, naquilo que o Senhor não permitiu você desfrutar? Nós queremos dar audiência aos nossos olhos, daquilo que Deus falou, disso não. Então Eva dava audiência aos seus olhos, de todo o paraíso, de todo o jardim, de todas as árvores que ela podia desfrutar. Ei, dê audiência aos seus olhos daquilo que o Senhor diz: vai, coma, viva, faça. O que nós não podemos é fazer como Eva. Eva até então nunca olhou, nunca ousou olhar. Ela nunca tinha dado audiência para essa árvore. Eu tenho uma palavra, não posso comer, para quê? Eu vou perder tempo. Entenda, quando você dá audiência para aquilo que Deus não quer que você faça, você vai dar audiência para os seus olhos, e uma das coisas é a cobiça dos olhos. Quando os teus olhos cobiçam, quando ela nunca tinha olhado, quando ela olhou, havia beleza naquele fruto, havia beleza naquele fruto, mas aquele fruto de baixo, escondido, estava escrito desobediência. Há uma beleza despertando em você. Os teus olhos estão olhando para uma beleza, mas que está escrito desobediência. E nós temos que voltar os nossos olhos para aquele que nos chamou, para as árvores, para os frutos que Ele nos permitiu. Entenda, querido e amado irmão, irmã, é interessante que parece que tudo que é proibido, parece que existe prazer na proibição, não no ato de proibir, mas no ato da pessoa em quebrar a proibição, em quebrar uma regra, em quebrar uma lei. Alguém planta grama bonita assim, ainda tem que colocar, não pise. Parece que é algo tão, um argumento que nem precisaria ser dito. Se tem outros lugares para você pisar, por que vai pisar bem naquele jardim, naquela grama bem aparada? Ah, mas é mais perto. É mais perto. Até pode ser, mas está escrito uma plaquinha, para ficar tão óbvio para você, ainda mais óbvio, já era óbvio, está tão bonito, porque ninguém pisou ali, e você vai lá, é mais perto. O que tem? O que tem porque não foi você que plantou? O que tem porque não foi você que plantou? Porque aquele que plantou, o amor que ele tem, ele chora. Quando ele plantou, quando o Senhor plantou você na eternidade, dentro dele, e colocou nesse tempo, o Senhor ama você, tem ciúme de você. E você olha no espelho e fala: eu não sou nada, eu não me amo, essa imagem não sou eu. E o Senhor está dizendo:
como você está me negando? Se eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança. Não, Senhor, estou dizendo minhas características, algumas coisas que eu não gosto. Nós sempre olhamos para nós e esquecemos que nós não refletimos nós mesmos, nós refletimos o Senhor. Ainda que o teu exterior não esteja como você quer, por atos e decisões nossas, por comermos, enfim, por decisões que nós tomamos. Mas quando você olha no espelho, você tem que ver a essência. E na verdade, o espelho tinha que agradecer por você aparecer, para ele ter a oportunidade de refletir o Filho. Qual é o propósito do espelho? Qual é o propósito de fazer um espelho? Não é para se comparar, porque Deus nunca nos fez para nos comparar. Deus sempre fez para ver o Pai. Adão não tinha outro parâmetro. Adão tinha outro parâmetro. O espelho dele era sempre olhar para o Pai. O parâmetro dele é o Pai. O que mudou? O que mudou é a distorção daquilo que Deus criou, que é original, e agora não tem originalidade. A falsidade está impregnada. Nós não gostamos quem somos, o que fazemos, não gostamos da imagem que aparece no espelho, não gostamos do que fazemos, do que pensamos. E eu volto a repetir, na arte de mentir, Satanás é pai. Então, primeiro, é interessante que Eva nunca, em todo esse momento, ela nunca vai para a comunhão com Adão. Mas depois dela tomar uma decisão, ela ver a beleza, ela ver tudo, entrar tudo isso no coração dela, ela come, e agora sim, ela vai entrar em comunhão com seu amado, e dá também um fruto para ele comer. A comunhão no momento da desobediência, a comunhão no fruto da desobediência. Existe comunhão que cura, existe comunhão que é bênção, mas existe comunhão que traz o fruto da desobediência. Houve comunhão? Houve, só na desobediência. Ela podia ter vindo e falado as dúvidas, falado que entrou no coração, me ajuda a tirar do meu coração. Quando ela toma a decisão, aí sim ela se aproxima novamente. Então o ambiente determina alguma coisa. Estava no jardim, eles estavam tendo comunhão com o Pai. Mesmo assim, quando falou, será que Deus falou isso? O ambiente não determina quem você é. O lugar não determina quem você é. O teu trabalho não determina quem você é. O teu chefe não determina quem você é.
o lugar, essa casa de oração, não determina quem você é. Quem determina quem você é aquele que te chamou e te criou. É Ele que te chama, vamos passear pelo jardim. É Ele. Tudo favorável. Mas houve a comunhão na desobediência. A Bíblia vai dizer que após isso, da terra começa a nascer espinhos. Não tinha espinho, Eric. A terra começa a produzir coisas ruins também. E é interessante que agora vem o segundo Adão, Jesus. Ele batizou, e logo que batizou, fala que o Espírito levou para o deserto. Mateus capítulo 4, deixa eu ver se é Mateus capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, dobra atenção nisso aqui, irmão, talvez é coisa muito conhecida e a gente deixa passar, mas é nos detalhes que Deus revela os seus segredos. Se você é filho de Deus, se você é, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles, e disse, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. E agora o teu aleluia e teu glória a Deus tem que aumentar. Versículo 11, com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. No paraíso, no deserto, se eu derrubei o primeiro Adão no paraíso, onde todas as coisas são favoráveis, é muito fácil abater você no deserto. E ele começa as armas que ele usa. Se és, tu és, mostra para mim que tu és.
Mostra para mim que tu és. Eu vejo muito isso, quando a pessoa se converte, ela sempre quer provar que, não, mas meu Deus faz, o meu Deus vai fazer, o meu Deus. Não precisa provar, precisa acreditar. O inimigo só quer que você tente provar que Deus é. Ele é eu sou, não precisa falar. Quando Moisés perguntou, mas se perguntarem quem me enviou, qual é o seu nome? O que ele diz? Eu sou o enviou. Moisés, você não precisa de muita coisa. O que você precisa é de obediência só. O que nós precisamos no dia de hoje é só obediência. Porque ele já venceu o pecado, já morreu na cruz. Mas o que nós não conseguimos é ter comunhão na obediência. Jesus, tudo estava desfavorável para ele. Se tu és. Só que para ele, a identidade estava muito bem firmada. Nós estamos numa geração que as pessoas sabem da sua identidade, mas uma palavra contrária, a identidade vai ao chão. Resiliência emocional zero. Se tu és, Jesus não podia mostrar? Se tu és. Ele vai rebatendo. É interessante que Satanás se coloca em um ambiente achando que é um concorrente direto a te derrubar, sendo que ele é um concorrente já destruído, já derrubado. E é assim que Jesus tratou ele. Você quer falar comigo pela palavra? Então vamos. Quer falar comigo pela tua inteligência? Eu vou pela minha sabedoria. Ah, você vai vir me atacar pela necessidade? Eu estou com fome. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu estou aqui, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Estava muito bem definido quem ele era. Ele diminuiu, ele se esvaziou, para vir e caminhar entre nós, pecadores. Para entrar no útero de uma mulher pecadora. Passou o processo de crescimento de uma criança, de um bebê, sendo Deus. Ele venceu todos os seus processos. O Espírito Santo, que podia colocar ele, vamos fazer milagres, vamos fazer outras coisas, eu preciso colocar Jesus no lugar de milagres, colocou Jesus no lugar de tentação, colocou Jesus no lugar de deserto. A diferença é que Mateus 3:17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Isso foi no batismo. Isso foi antes de ser tentado. Ele ouve uma palavra de afirmação: você é meu filho amado. Mas o que Jesus fez? Jesus só obedeceu. Foi um homem que foi para a água do arrependimento sem ter arrependimento, sem ter pecado. João batizava com água de arrependimento. Ele foi, e João Batista ficou tão perdido que João Batista falou: mas como vai ficar essa história aqui? Eu que tinha que ser batizado por ti, mas o Senhor vem aqui,
Como que vai ser Jesus? Por enquanto fique assim, para que se cumpra todas as coisas. João Batista, o primo batizando, imagina isso. Olha, irmãos, quando você lê na palavra que Jesus vai lá e ele volta para a sua cidade, aí ele começa a falar entre os maiorais, entre os líderes, aí eles começam a falar, mas esse não é o carpinteiro, isso não é o filho do carpinteiro, esse não é Jesus, não é aquele que as irmãs, os irmãos andam entre nós? Como que ele fala com essa sabedoria? Como que ele fala com essa autoridade? Ou seja, em outras palavras, estava dizendo, como é possível ele ter isso, e nós não temos esse acesso a essa informação, sendo que a família dele está aqui, uma cidadezinha aqui, inexpressiva, e ele está falando com tanta sabedoria, com tanta eloquência, mas eles não falam isso de uma forma positiva, eles falam isso de uma forma pejorativa. Aí Jesus fala que um profeta é valorizado em todo lugar, só não é valorizado em sua casa, em sua cidade. E a palavra de Deus vai dizer que ele operou poucos milagres, em alguma tradução, alguns milagres, naquele lugar. Aí vai dizer por causa da incredulidade deles. Sabe, de repente quando você conhece muita pessoa, a incredulidade bate, não é possível. Essa pessoa, eu conheço o passado dela. Eu vi Jesus desse tamanhozinho. Não é possível. Muitos não foram, mas os que foram, eu creio. Que foram aqueles que falaram, eu conheci Jesus desse tamanhozinho também, mas eu creio que Ele é o Cristo, eu creio que Ele é enviado do Pai. Ainda existe mesmo aqueles que te conhecem na essência, da intimidade, conhecem você do teu passado, ainda assim diz, eu creio. Esses poucos foram curados. Mas aqueles que queriam, mas o pai, a irmã, a família dele não anda entre nós aqui. Esses não recebem sinais, não recebem cura, não recebem. Um desobedece no paraíso, tudo favorável, outro obedece com tudo desfavorável. Mas Adão também não tinha essa afirmação, tinha. Além da afirmação, andava. Mas em um momento de solidão, Jesus estava 40 dias em solidão. Mas em comunhão, porque quem levou ele foi o Espírito. Passou os 40 dias, pode vir a necessidade, a vaidade, tudo isso. O Senhor não negocia, porque Ele sabe quem Ele é. Satanás, eu acabei de ser afirmado, eu sou filho. O pai só falou que ele é filho porque ele obedeceu, só porque ele batizou. Ele não fez uma coisa, não, ele obedeceu. Ele deixou João Batista, que tinha pecado, batizá-lo, em um batismo de arrependimento, sem ter o que arrepender, não tinha pecado. Mas a Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós. E quando a desobediência, a terra semeou os espinhos, mas um veio
para arrancar os espinhos da tua vida. E pegaram esses espinhos e colocaram na cabeça do mestre. Sabe para quê? Sabe para quê? Porque esses espinhos que representavam a desobediência, agora ele coloca como coroa: eu vou levar a desobediência para a cruz. Eu vou levar a desobediência para a cruz. E a desobediência morre na cruz, mas eu, a verdade, ressuscito ao terceiro dia. A desobediência morre na cruz, mas eu, a verdade, eu que falei a verdade, continuo sendo a verdade, eu ressuscitarei ao terceiro dia. A árvore que vocês não podiam comer, agora eu sou a videira verdadeira. Agora eu sou essa videira. Agora vocês vão comer de mim, vão beber de mim. O que vocês não podiam comer, agora vocês comem de mim. Bebe de mim. Aquilo que não podia comer, agora ele diz assim: quem não comer e quem não beber de mim. Ei, tem alguém aqui? Olha que palavra dura que ele dá para nós. Adão e Eva não podiam, agora nós podemos. E ele diz: quem não comer de mim, não beber de mim, não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Vai dizer que a serpente, ele vai dizer: ei, serpente. Quando ela fez isso, vai dizer: você vai rastejar sobre o pó. Você vai comer o pó. Ah, irmão, ninguém pegou aqui? Quem foi tirado do pó? Quem foi tirado do pó? Ela está comendo migalha dos nossos erros do pó. Do pó, do pó. Os princípios elementares para te criar, Deus colocou agora a serpente de boca naquilo que Ele te levantou. A serpente está de boca, está com a cara cheia de pó, mas você está caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, porque Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Vamos se colocar de pé. Harabiaste kandarabashara nagahai. Para Adão e para Eva, eles foram expulsos e colocaram querubins à porta, com espada flamejante, para eles nunca mais voltarem. Mas para Jesus, os anjos serviam a Ele. E nós achamos: nossa, mas agora Adão foi expulso. Aí, porque tinha uma árvore, diga comigo, tinha uma árvore que era da vida. Se eles comessem dessa outra árvore, eles seriam pecadores eternos. Ou seja, esses querubins foram colocados para afastá-los dali. Eles viram que estavam nu, colocaram folhas de figueira, dizendo: ei, nós erramos, mas pelas nossas mãos nós vamos consertar. Deus, o Pai falou: não. Matou animais puros. Pegou o couro desses animais e cobriu a vergonha deles.
Está vendo esses animais? Eles não fizeram nada, estão morrendo por causa da desobediência, para cobrir a vergonha de vocês. Não é pelo aquilo que você faz que vai resolver aquilo que você deixou de fazer. Não é aquilo que você vai fazer hoje que vai cobrir a vergonha da tua desobediência, não. O que eu estou dizendo é que haverá um tempo, haverá um momento, não aqui no paraíso, mas alguém que está no paraíso eterno, que vai descer, e ele sem pecado nenhum, vai ter que morrer, para cobrir o pecado de vocês, para a eternidade inteira. Hoje eu cubro para esse tempo, mas virá aquele que cobrirá para toda a eternidade. Ele irá para a cruz, e ele não vai me negar, ele não vai me negar, ele irá para a cruz, e cobrirá para sempre a vossa vergonha.